Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai começar a ver a integração do Smart View, né, com a fonte de dados externa. Pode ser o RP Proteus ou pode ser a nossa base de dados, no caso, o banco de dados da escolha de vocês aí. No meu exemplo aqui, vai ser o Oracle, né? Então, nós temos dois tipos de conexão. Provedor nativo e o provedor SQL. Vamos começar a ver aí que cada um faz as suas limitações, né, e os seus benefícios. Então, vocês vão entrar aqui no link de login do Smart View, né? Que no caso vai ser aqui no meu exemplo, localhost 7017, que foi a porta por padrão definida para o Smart View, tá? Essa porta pode ser mudada, mas a gente preferiu manter a porta padrão da instalação. Tá? Então nós temos a porta 7019, e a gente fez nas aulas passadas a configuração, né, da ferramenta do Smart View, principalmente do comportamento do agent, né, que é o monitoramento das atualizações, né? E agora a gente vai começar a explorar agora a conexão do Smart View com a fonte de dados. Então vamos entrar aqui na ferramenta. Entramos aqui na tela inicial do Smart View, tá? E vamos ver uma coisa chamada conector, tá? Então, o que é o conector, pessoal? O conector, ele é o mecanismo de link entre o Smart View e o RP ou a nossa base de dados diretamente, tá? Então, nós temos dois tipos de conexão: o provedor nativo, tá? E o provedor SQL. Como funciona o provedor nativo? Então, o provedor nativo, ele vai nos oferecer alguns benefícios, né, já integrados, como os objetos de negócio já disponibilizados pela TOTOS, então uma série de objetos de negócio, tá? Os nossos próprios objetos de negócio criados, customizados, encapsulados, a gente vai conseguir usar, né? Então ele tem como vantagem a curva de aprendizado, né? Ela é pequena, né? Porque basta a gente fazer o consumo desse objeto de negócio e atrelar ao nosso layout que a gente quiser montar, né? Seja um relatório, uma tabela dinâmica ou uma visão de dados, né? Qual é a desvantagem? A desvantagem é que ele não tem uma flexibilidade total. Então, você só pode construir um relatório na qual aquele objeto de negócio já te entrega uma fonte de dados contextualizada, tá? Então você não vai ter uma flexibilidade total de consultar qualquer tabela ou qualquer informação. Então você precisa fazer uso de um objeto de negócio já pré-existente, tá? Então essa é a desvantagem. Agora, ele também tem a vantagem que ele não consome, depois de criado, ele não vai consumir a licença, tá? Do Proteus. Já ao contrário do provedor SQL, né, ele já te traz como vantagem a flexibilidade de você construir o seu próprio objeto de negócio diretamente através de consultas SQL, né, mas ele tem a desvantagem de a curva de aprendizado, né, a complexidade de ter que fazer, às vezes, consultas complexas e também a desvantagem de a gente precisar ter uma licença válida para poder fazer essa conexão. Tá? Então, eu vou mostrar um exemplo prático aqui dos dois, né, e a gente vai ver aqui na prática a diferença. Tá? Então, aqui nós temos aqui, ó, esse tipo aqui, que é o conector nativo, tá? E o conector SQL. Vamos, vamos olhar aqui, ó. Eu criei um aqui para mim já. A gente pode botar o nome que quiser, tá? Então aqui eu chamei de Proteus 2310, que é a versão do meu RP, tá? Aqui é o link de conexão, tá? Ele tem um endpoint base, tá? Então até essa parte aqui, ó, que está marcada em azul, é o endpoint base que a gente vai encontrar lá no ini do nosso REST, tá? E aqui é o resource de conexão, tá? Então ele tem essa URL aqui como padrão, que é o nosso endpoint, tá? Então vamos fazer um teste aqui de conexão. Ó, ele conseguiu, tá, fazer a conexão com o nosso REST do RP, tá? E está indicando para a gente que o Smart View já está apto a fazer consultas com o nosso RP, tá? Então esse aqui é o conector chamado conector nativo. Ele não vai consumir licença, tá? E tem a flexibilidade de você utilizar os objetos de negócio já prontos, tá? Porém, ele tem a desvantagem de você não construir qualquer tipo de consulta. Então você fica dependente daquilo que o objeto de negócio te entrega. Então vamos salvar aqui. Aqui tem uma conexão que eu criei direto com o banco, tá? Que é o chamado provedor SQL. Vamos fazer um teste aqui, tá? Então ele tem aqui a conexão com o banco. Então isso aqui é o meu servidor de banco, tá? Aqui é a minha base de dados, que está no meu banco de dados, tá? Como eu mostrei para vocês no vídeo passado. Aqui é o meu usuário de banco e aqui é a minha senha. Tá? Aqui, se a gente precisar, dependendo do banco de dados, a gente pode adicionar outros parâmetros de conexão. Tá?
Para o Oracle aqui, esses parâmetros são suficientes. Vamos fazer um teste de conexão. Ó, ele conseguiu conectar, tá? Só que tem um pequeno problema. Para a construção de alguma consulta, tá? No caso aqui, a gente pode construir um objeto de negócio aqui diretamente, né? Então, a gente colocaria aqui o nome do nosso objeto de negócio, teste objeto de negócio via SQL. Aqui a descrição, aqui a área que ele pode atender. Aí aqui a gente vai construir o nosso select, tá? Então, eu deixei um select aqui pronto para a gente ver, ó. Então, eu estou consultando aqui diretamente na minha base de dados, ó. Filtrei o meu cadastro de texto, tá? Assim, eu estou utilizando bastante essa tabela aqui, pessoal, porque, como vocês sabem, a gente está utilizando aqui uma base de teste, né? Então, a gente não tem um volume de dados muito grande. Então, essa tabela de cadastro de texto, eu já tenho um cadastro bem grande aqui, então a gente consegue explorar melhor a ferramenta com um cadastro grande, né? Mas vocês podem fazer a consulta de qualquer tabela que vocês queiram, tá? Então, aqui, ó, eu trouxe essa consulta aqui, tá? Rodei ela aqui no banco para ver que está funcionando, só que aí a gente vai ver uma particularidade, tá? Isso, no caso, para quem está utilizando, no meu caso aqui, uma empresa de teste que não tem uma licença oficial do Proteus, tá? Então a gente vai colocar aqui a consulta, só que o que vai acontecer? Na hora que a gente der uma prévia de conexão, ó, ele vai reclamar que a gente não tem uma licença habilitada, tá? Então isso vai acontecer para quem utiliza o Proteus, né, na base teste na empresa 99, tá? Para quem tem um licenciamento oficial da TOTUS e criar o Smart View, tá? Ele só vai consumir a licença, ele vai consumir uma licença, tá? Porém, ele vai conseguir te trazer os dados aqui, assim como a gente trouxe aqui direto no banco de dados, tá? Uma outra observação sobre essa parte aqui do menu. Vou fechar aqui, então vocês entenderam as diferenças, né, do conector nativo e do conector SQL, tá? Qual é a particularidade desse item aqui do menu? Não são todos os usuários que acessarem fizerem login no SmartView e vão conseguir configurar esse conector. Então, ele só vai permitir abrir essa opção de menu aqui para usuários que criaram o SmartView. Então, na hora que a gente for criar o SmartView, né, ele vai ter um owner de criação, né, usuário que a gente vai precisar logar, e somente esse usuário vai poder fazer a conexão aqui com o SmartView e habilitar esse menu aqui. Para outros usuários, né, para usuários, digamos, a gente pode criar grupos de usuários possam ter permissão de entrar aqui, criar o seu relatório, criar sua própria tabela dinâmica, criar sua visão de dados, só que eles não vão ter acesso aos conectores, tá? Então, somente o usuário que fez a configuração do Smart View que vai ter acesso aos conectores, tá? Então, uma vez criado esse conector aqui, tanto do provedor nativo quanto do SQL, o próximo passo agora é criar o token de conexão lá no RP, tá? E a gente vai ver isso na próxima aula, tá, pessoal? Então, espero que tenha ficado entendido. Na próxima aula, a gente vai entrar no RP e fazer uma outra configuração necessária diretamente do RP, que é chamado de token de conexão, ok? Vejo vocês na próxima aula. Obrigado.